Fala, turma da porrada, tudo certo? Aqui quem fala é o Álvaro do canal Black Belt MMA, o seu canal de análise e apostas esportivas, passando aqui para estar analisando esse card aqui com vocês, passando os melhores palpites e análises do card Hill vs Roundtree, que desembarca em Baku pela primeira vez em Azerbaijão, e vamos lá destrinchar esse card aqui comigo. E abrindo os trabalhos, pessoal, temos uma luta no peso pesado, Randi Abdelwahab contra o irmão do Kamaru Usman, o Mohamed Usman. Pessoal, essa aqui é uma luta que eu acredito que vai ser uma luta que vai pra decisão, tá? Uma luta muito chata. Eu acho que pra abrir os trabalhos a gente já vai ter uma luta aí que, ainda bem que o card começa, inclusive, né, pessoal, falando disso, o card começa às 13 horas, tá? O card ele começa no horário diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil. Geralmente os cards aqui começam 19 horas, 20 horas, né? Esse começa cedo, porque vai ser lá no Azerbaijão, então Eurásia tem um horário completamente diferente daqui. Então, essa luta aqui são dois caras que eles são lentos, né? Só que são caras fortes. O Randi, ele fez uma luta no UFC, venceu, porém teve um no contest por conta dele ter sido pego no doping. Ele tomou um gancho de 2 anos e agora tá voltando, né? Ele ganhou do Jamal Pogues, que não é nada demais, e agora vai estar pegando o Mohamed Usman, que é um cara que tá vindo de 2 derrotas, tá? Ele até enfrentou o Mickey Parkin, que é um bom nome. Porém, eu acredito que aqui, cara, o Randi ele pode enrolar, tá? Ele pode enrolar e pode derrubar. Ele que tem a base na greco-romana. E eu levo ele como um favorito aqui nessa luta, tá? Por pouca coisa, ele não é nada muito favorito, como a gente pode ver nas odds aqui, né? Ele é um favorito moderado. E eu acredito que aqui ele leva essa luta. Descendo de categoria, pessoal, temos Tagiro Lambekov contra Zat Maksum. Essa luta ocorre no peso pena e ocorre entre dois lutadores, né, da Eurásia. E, cara, falando um pouco mais sobre o Tagir ele é lá do clã do Habib, né, do Islam. É um cara que ele voa abaixo do radar. É um cara que não tem muito destaque, porém é um cara completo. Ele é um cara que, diferente do Habib, assim, por exemplo, ou até mesmo do Umar, né? O Islam eu vou tirar um pouco dessa exceção, porque o Islam ele é um cara que ele também luta em pé, né? O Tagir também, ele é da base do Sambo, porém ele luta em pé, ele aceita a luta em pé, né? É um cara assim completo, é um cara que já tá aí há um tempinho no UFC, ele vem de boas apresentações, tirou a invencibilidade do Clayton Carpenter, ele ganhou do Durden, ganhou do Nate Menes, ele luta na categoria de baixo, né? Porém nessa daqui ele tá pegando a luta aqui na categoria de cima. Contra o Azat Maksu, que eu pensei que fosse um cara bom, mas eu acredito que ele não é um cara que ou ele não apresentou ainda o que ele tem para apresentar, ou ele é um cara que me criou uma expectativa, porém me deixou na mão, né? Ele perdeu a última luta pro Charles Johnson, que é um cara que tá vindo aí numa Miracle Run, né? Como o pessoal diz, Miracle Run. E, cara, eu acredito que aqui o Tagir ele é muito mais lutador. Eu acho que deram uma carne maior do que ele pode mastigar aqui pro Azat. E eu acredito que aqui ele leva essa luta. Próxima luta, pessoal, luta feminina. Cláudia Segula contra Irina Alexiva, a Ronda russa. Pessoal, essa luta aqui é uma luta que eu acredito que é fácil de analisar, porque é uma luta onde a gente tem uma lutadora que estreou sendo nocauteada pela Melissa Mullins, inclusive as duas perderam para Melissa Mullins, que vai estar no card também, a gente já vai falar dela. E a Cláudia, eu vi essa luta, eu não vi nada demais nela, por mais que ela seja uma menina nova, mas eu acredito que ela não tem um nível ainda do UFC. Eu acho que ela entrou no UFC despreparada. E a Ronda russa, ela venceu a Stephanie Egger, que é muito boa no chão, e ela finalizou ela no chão, tá? E se eu não me engano foi a última luta da Egger, inclusive. E ela perdeu para Mullins na decisão unânime. Ela propôs luta. E aqui eu acho que ela vai vir pra pagar. Ela é muito aguerrida. E eu acho que ela vai vir aqui pra pagar essa derrota, tá? Contra a Cláudia Segula. Eu acho que a Cláudia Segula emplaca a sua segunda derrota consecutiva aqui nessa luta. É uma luta que eu acho que é interessante da gente colocar. Eu não gosto de trabalhar com luta feminina nas minhas múltiplas, nas minhas apostas. Porém, como eu disse pra vocês, tem algumas lutas que valem a pena, né? Como eu falei no último card. Essa daqui também não é diferente. Eu acredito que ela vai estar levando aí por... Eu acho que ela leva o pescoço pra casa, a Irina Alexiva. E chegando nela então, Melissa Mullins contra Daria Zelezniakova. A Daria é uma russa que vem lá daquele evento francês, o Ares, né? As duas, na verdade, né? Vem do evento francês. Porém, a Daria, ela é mais uma trocadora, né? Enquanto a Melissa Mullins, ela mistura bem as ações. Ela é uma lutadora que, inclusive, ela é mais experiente, a Melissa Mullins, né? Ela vem de vitória aí contra a Cláudia Segula, como eu falei pra vocês. Perdeu pra Nora Cornouli, porém a Nora, ela é muito boa lutadora, né? Luta muito bem em pé. Encontrou uma mão ali, nocauteou.
Porém, a Melissa, ela é mais completa, né? Ela queda, ela mistura bem as ações, ela te enrola em pé para te quedar. E a Daria, ela já mostrou dificuldades, né? Ela foi finalizada pela Ainin Pérez, que é uma boa grappler, e pegou, quedou e terminou os trabalhos. Então eu acredito que aqui a Melissa Manes, ela leva essa luta aqui, ela leva, elas que já se enfrentaram inclusive no evento do Ares, e ela nocauteou, né? A Melissa Manes nocauteou uma lutadora da base em pé. Então assim, eu acredito que, claro, isso há 2 anos atrás, quase 3 anos, mas eu acredito que aqui o resultado será o mesmo, tá? Não por nocaute, mas eu acredito que uma decisão ou até mesmo uma finalização. Próxima luta, pessoal, o Tartaruga de Aço, o Jun Park contra o Ismail Naurdiev. Essa luta acontece no peso médio. O Ismail, ele venceu, ele na verdade estreou no UFC há um tempo atrás, perdeu algumas lutas, foi demitido e voltou vencendo o Bruno Silva, o blindado, né? Que estava completamente desconectado da luta, né? Um cara que estava com alguns problemas aí mentais e infelizmente acabou afetando ele na performance dele, né? E o Jun Park, ele vem de uma apresentação muito boa contra o Brad Tavares, né? A decisão dividida, porém uma guerra, mas um cara que tu vê que ele tem um nível acima, né, dos caras que o Ismail Naurdiev enfrentou. E inclusive essa daqui foi a última luta do Brad Tavares, que já estava pedindo passagem para RH. E depois ele perdeu para o André Muniz, mas o André Muniz também há um pouco tempo atrás também era top de tabela. E cara, aqui eu acredito que o Junior Park ele é muito mais lutador, né? Eu acho que ele já mostrou muito mais o que ele pode trazer, né, de perigo para o Naurdiev. Então eu acredito que ele seja um lutador que ele, além de ser duro, é um cara que troca bem e ele até se vira bem assim no chão, sabe? Então eu acredito que aqui a voz da experiência conte muito. E eu acredito que aqui ele leva essa luta. Próxima luta, pessoal, Seung Hyun Ko contra Oban Elliott. O Oban Elliott, ele é mais conhecido da casa já, né? É um galês aí que tá vindo aí de algumas vitórias aí no UFC, né? Ele venceu ali o Basil Hafez na última por nocaute. E o Seung Hyun Ko, o KO, né? Conhecido aí pelas mãos de fogo, é um cara aí nocauteador que fez a sua apresentação aí no Contender, venceu na decisão unânime, não nocauteou, né? Um cara que era 9-0. E ele tá 11-2 no cartel dele, contra o Oba Elliott que tá 12-2. E cara, aqui eu acredito que como ele tá fazendo a estreia, é uma luta assim arriscada de tu dar um palpite. Porém, aqui eu acredito que o Oba Elliott, ele não, quando ele se apresentou nas primeiras vezes ali no UFC, ele não tava vindo ali com umas apresentações muito interessantes. Porém, ele começou a subir o nível dele. E agora ele tá assim fazendo ótimas apresentações, se apresentando bem. E aqui eu acredito que ele pode sim nocautear o sul-coreano, porque o sul-coreano já foi nocauteado 2 vezes, né? E em eventos menores e tudo mais, então eu acredito que ele não tá no nível, não tá preparado para esse nível ainda de UFC. Próxima luta, pessoal, Muhammad Naimov contra Bogdan Grad. O Naimov é um cara que eu curto muito ver lutar, é um cara bem completo, um cara que luta em pé, luta no chão também, que vai estar enfrentando aí o Bogdan Grad, que entrou pelo Contender, né? Venceu o Aswell, que perdeu agora recentemente. E venceu também o Lucas Alexander, que já foi cortado do UFC, já foi demitido. E vai pegar o Naimov, que pra mim é uma outra situação meio parecida com o do Azat Maksum, né? Eu acredito que o Bogdan aqui ele tá mordendo uma carne maior do que ele pode mastigar. O Naimov ele é um cara muito embaçado, um cara que nocauteia, um cara que enrola pra decisão, um cara que finaliza, um cara bem assim completo, né? Então é um cara que assim, ele perdeu ali só pro Jungle Boy, que acabou surpreendendo ele, né? E acabou finalizando. E aqui eu acredito que aqui tem muita disparidade no nível, tá? Eu acredito que aqui o Naimov ele leva essa luta por decisão. Eu acredito que ele consiga estar levando essa luta aí por decisão. E vai ser uma luta interessante, uma luta que a gente pode estar conferindo também no ao vivo, né? Porque são 2 caras assim que são bons, sabe? E concorre aí a luta da noite contra uma outra luta aí que eu vou falar mais pra frente. Próxima luta, pessoal. Nazim Sadikov contra Nicolas Mota. O Nazim é o lutador da casa, né? Lutador local. Ele tá 10-1, né? Ele só teve ali uma decisão majoritária ali contra o Vyacheslav Borchev. E depois ele finalizou e nocauteou todo mundo. Ele é um cara muito completo, tá? É um cara muito completo, um cara que eu gosto de ver lutar. E ele vai enfrentar o Nicolas Mota, que tá se apresentando bem, né? Nocauteou o Tom Nolan, que tava falando merda pra caramba. Ganhou do Marrechat. Mas ele também já perdeu por nocaute pro Manuel Torres, né, que é um bom nome dessa categoria, peso leve, que é um tanque de tubarões, né? E cara, aqui eu acredito que não vai dar pro brasileiro, infelizmente. Tô torcendo pra ele, mas
cara que o Naseem vai encontrar uma mão e vai nocautear, tá? Ele vai nocautear aqui ou ele vai finalizar. Ele é um cara muito completo, um cara que assim tá pedindo passagem. E eu acredito que logo logo a gente vai ver esse cara aí batendo de frente aí com grandes nomes da categoria. Outra luta muito interessante, pessoal, a estreia do Tofik Musayev contra o Mitchbek Orobai. O Mitchbek Orobai é um cara que eu lembro muito bem quando ele chegou no UFC, porque ele detonou minha múltipla. Ele ganhou do Uros Medic, ele pegou a luta em cima da hora, conseguiu enrolar, quedou e finalizou o Uros Medic, que não tem nada de chão, né? É puro striking. E ele vai enfrentar o Tofik Musayev, que é um cara que é striking também, nocauteia, né? Muito. E um cara que já foi finalizado, inclusive, né? E o Orobai, cara, ele é um guerreiro, um cara que, tipo, quando tu vê ele lutando pela primeira vez, tu não enche muitos olhos, porém é um cara que ele se vira em pé e queda. Então um cara assim muito completo, um cara que perdeu ali por Rebecca ali numa luta sangrenta, mas uma baita numa luta, tá? Se eu não me engano foi luta da noite. É um cara muito aguerrido e é um cara novo ainda, né? 27 anos, né? É um cara lá do Kirguistão e o outro é o lutador local, né? Então vai fazer a estreia aí na casa, o Musayev. Porém aqui acredito que não vai dar pra ele não. O Orobai é muito completo, é um cara muito bom e eu acredito que ele vai conseguir enrolar e se duvidar até finaliza. E vamos para a luta mais sem sentido do card, pessoal. Curtis Blades versus Rizwan Kuniev. Essa luta já era para ter acontecido, porém ela foi remarcada para esse UFC, né? Teve um cancelamento, se eu não me engano, foi por parte do Kuniev e agora ele foi remarcado de novo. Ele conseguiu remarcar contra o mesmo cara, que geralmente acontece de quando cancelarem assim remarcam com outro nome, né? E inclusive teve um caso assim nesse card, em umas lutas anteriores. E o Kuniev, cara, ele vai fazer a estreia dele. É a estreia dele. Ele é um russo que luta em pé, porém tem base no sambo, né? É um cara que defende bem queda. Então ele usa a base dele para se defender e mete mão e nocauteia. Contra o Blades, que é um cara que é wrestling, né? Mas porém é um cara que ele se desafia em pé. Porém aqui, cara, se ele se desafiar em pé, eu não duvido nada que o Kuniev mete uma mão ali e nocauteie ele, tá? Ele é um cara que ele tem um QI baixo, o Blades ele tem um QI baixo de luta. Ele vem, às vezes, numa apresentação boa, um QI alto e às vezes ele cai assim o QI dele, sabe? Como a gente viu ali na luta contra o Tom Aspinall, né? Eu sabia que ele iria perder, tanto na primeira luta que ele perdeu, né? Ele ia perder, ele ganhou, mas o Aspinall perdeu por lesão, né? No joelho. E, cara, eu acredito que aqui o certo é ir com o Blades, né? E botar aí por decisão ele enrolando a luta. Mas aqui, cara, eu acredito que o Kuniev ele pode surpreender, cara. Pode surpreender aqui, tá? É uma luta que é muito perigosa, não recomendo vocês apostarem. Não apostem nessa luta, não coloquem em múltipla, porque é muito 880. A gente não sabe como é que o Kuniev vai vir, a estreia do cara, né? Mas assim, o Blades também não é um cara que me passa muita confiança. Então essa luta aqui a gente fica meio em cima do muro, mas eu acredito aqui que o Kuniev pode nocautear. Próxima luta, pessoal, lutador local, o ranqueado Rafael Fiziev contra o Ignacio Barramondes. O Ignacio Barramondes é um cara que ele estreou no UFC, não com muitas apresentações interessantes, e ele vem vindo agora crescendo, o nível dele vem subindo de nível. O cara que tá nocauteando, tá finalizando, ele é bem completo, é um cara com base na luta em pé, né, como vocês podem ver aqui atrás aqui na foto. E o Fiziev também, né, um cara que treina lá na Tailândia, né, na Tiger Muay Thai, então um cara do Muay Thai puríssimo, muito bonito de ver lutar. E é um cara que eu até apontava como um cara que podia ser campeão. Porém, a lesão ali que ele teve contra o Ganho dificultou demais. Ele voltou ali meio desacreditado, meio não muito confiante. Perdeu 2 vezes pro Gate e agora tá nessa maré feia aí, né? Era um cara 12-1 e tá 12-4, né? Contra o cara 17-5. E aqui, cara, eu acredito que o Ignacio tem chance sim de ganhar do Fiziev, tá? Vai ser uma luta em pé. E ele pode até usar o nível dele que ele tem de queda pra enrolar ali o Fiziev, né? O Ignacio não chegou o Barramondes, né? Ele não chegou a enfrentar ninguém desse nível, né? Do Fiziev. O Fiziev é ranqueado, né? Ele também é, mas o Fiziev enfrentou uma prateleira de cima, né? E agora tá regressando. E eu acredito aqui que o Ignacio ele pode sim ainda levar uma vantagem por conta da fase aí do Fiziev. Mas eu acredito que como o Fiziev ele tá com a torcida a favor, eu acho que ele vai ser muito impulsionado pela torcida aqui. E, cara, eu vou dar uma confiança aqui, um voto de confiança aqui pro Fiziev. Cara, eu acho que ele leva essa luta aqui na decisão, tá? E pra finalizarmos esse card, a luta principal, peso meio pesado, Khalil Rountree Jr. contra Jamahal Hill. Jamahal Hill, ex-campeão peso meio pesado, né, em cima lá do Glover, naquela apresentação lá no Rio de Janeiro.
E o Khalil Rountree vem aí de uma luta espetacular, onde ele quase tirou o cinturão e deu um susto ali no Poatan, tá? E essa luta ali subiu muito o voucher dele, né? Ele que é um lutador que tava vindo nocauteando, é um cara também que chegou no UFC, meio parecido com o Barramontes. Não impressionando muito, ganhava, perdia. Começou a nocautear, começou a se apresentar muito bem. É um cara que tem uma história de vida muito bacana. E eu simpatizo muito mais com ele do que com o Rio, né? Mas aqui eu vou tirar essa simpatia de lado e vamos falar de análise mesmo. Cara, o Rio ele é muito bom lutador. Só que eu acho que é o mesmo caso da luta passada, né? O Fiziev ali tava também vindo de uma fase muito boa, né? Nocauteando, ganhando todas as lutas. E aí teve a lesão. E aqui o Rio também. Ele teve uma lesão ali que tirou ele perdeu o cinturão. Isso mexe com a cabeça do cara. E eu acredito que aqui, cara, o Khalil ele tá numa fase melhor e essa luta não vai até o final. Eu acho que o Khalil pode nocautear. É o Jamahal Hill, que foi nocauteado recentemente, né? Ele foi nocauteado 2 vezes seguida e pro Hiri e pro Raska. Então, assim, o Khalil é um cara muito. Ele é baixo, né? Ele é baixo, 1,93 contra 1,85. Ele é muito baixo, porém, cara, ele é parrudão. E se entrar a mão, eu acho que o Rio dorme mais cedo, tem bons sonhos. Eu acredito aqui que ele pode estar levando essa luta. E acredito que não vai até o final, não. Por mais que se levar até o final, eu também acredito mais no coração do Khalil. Ele é um cara muito mais aguerrido do que o Rio. Acho que o Rio ele não tem a mesma competência e o mesmo profissionalismo, né? Até em questão de shape, em condição física, do que o Khalil. Acho que o Khalil ele tem uma história muito top e a gente vai adicionar ele aí nas nossas apostas aí, quem sabe individual, um nocautezinho, botar um troquinho. Vale a pena, pessoal. Vamos conferir aí. E agora a gente vai mostrar para vocês as nossas múltiplas. E partindo então agora aqui para as apostas, pessoal, a gente vai fazer então uma múltipla. Lembrando, pessoal, sempre apostando com responsabilidade. Isso aqui não é brincadeira, é somente o dinheiro aí que você não se importe de perder se acontecer de perder alguma coisa, né? Lembrando, é aposta, a gente não tem nenhuma por certeza, né? Uma porcentagem pra gente te passar de certeza que vai bater isso. Porém, a gente sempre vai nas mais seguras, né? Que eu classifico como mais seguras, né? Então, assim, a gente vai em análise, né? Então, por isso que a gente faz a análise e depois a gente faz a aposta ali pra vocês. Então, assim, ó, Irina Alexiva, que é a Ronda Russa, eu acredito que ela não perde pra Cláudia Segula. Eu acho que ela leva o pescoço pra casa. O Tagiro Lambekov, ele é muito mais experimentado do que o Azat Maksum. Então, pra mim aqui, ele é amplamente favorito. O Nazim Sadikov, ele vai encontrar uma mão e vai nocautear o Nicolas Motta. Eu acredito fielmente nisso. E a Melissa Mullins, eu acho que ela vence também nessa revanche, né? Eu acredito que ela não vai deixar a vitória escapar pelas mãos. E aqui a gente encontra uma odd de 2,52. Então a gente botando 50 pila aí, já dá um troquinho legal, né, pessoal? Então vale a pena conferir. Eu acho que tá com umas odds bem interessantes. E a gente já vem de greens aí nos últimos UFCs. O último UFC aí, infelizmente, a gente não pegou o green máximo devido ao anticlímax ali do Rodolfo, né? Do Rodolfo Bellato. Infelizmente aconteceu aquela situação com ele muito chata. E faz parte, né? Lutador, infelizmente acontece essas coisas assim. Foi remarcada a luta e ainda acontece um negócio desse. Tem que ver como é que vai ficar a cabeça do cara. Mas por hoje é isso, pessoal. Eu agradeço aí a todos que estão acompanhando o canal. Muito obrigado de coração. Acompanhe a gente, deixem o seu like, se inscreva no canal. Ajudem a gente com esse sonho aí de estar continuando esse canal, passando aqui, falando de MMA aqui pra vocês, passando as causas aqui pra vocês. Causas que a gente analisa com muita frieza, né? A gente não leva nada em conta, a gente sempre analisa aqui os encaixes técnicos, então a gente não se emociona aqui falando pra vocês, né, como tem outros canais que acabam jogando aí no ar só pra pegar view. Não, a gente tenta analisar, somando aqui o que a gente tem de resultados, as últimas apresentações, então a gente sempre se baseia nisso, tá bom, pessoal? Então deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima.